A pergunta que tem que estar constantemente na sua cabeça ao longo desse vídeo é: e se uma instituição privada fizesse isso? E se não fosse uma estatal? Se fosse o mercado produzindo essa incompetência e essa proteção de criminosos? Porque caso você não saiba, no meio dessa história toda de Copa, o STF foi lá, a segunda turma, aliás, do STF, são duas turmas de 5 membros e o presidente, né? Segunda turma do STF, o famoso laxante do Brasil, né? Solta tudo. Foi lá e fez um monte de coisa, entre elas a que mais chama atenção é soltar o José Dirceu. Cara, é um negócio assim, o mais engraçado da situação toda é que é o que é chamado de habeas corpus de ofício. Quer dizer, a defesa do José Dirceu não pediu um habeas corpus. A defesa do José Dirceu não entrou com um pedido. A segunda turma da STF se juntou e falou: mano, e se a gente soltasse o Dirceu? Cara, que louco! Solta. O quê? Uns 30 ou 40% da população carcerária do Brasil não tá julgada. Ok? É filas de 300, 400, 500, 600 dias nos tribunais pra você ter um julgamento. Mas não! 5 ministros da STF ganhando super salário, com todos os seus assessores, com todos os negócios, se juntam pra decidir soltar um cara que não pode soltar, sendo que ele sequer pediu. Tá. Que mais? Os caras vão lá e mandam parar o processo de um cara lá que tá envolvido no escândalo lá da merenda lá de São Paulo. Por quê? Cara, o habeas corpus é um negócio... O cara tinha que tomar um agravo de pena por ter feito esse argumento. Você recebe a petição e fala: nossa, cara, que argumento lixo, agora você vai ficar 1 ano a mais na cadeia. O cara fala: olha, tem que pedir a suspensão aqui do processo, tem que parar, porque, né, eu, o réu, estou sofrendo psicologicamente com essas acusações do processo, soltando fortes enxaquecas e grandes tristezas e vários outros problemas psicológicos, porque eu não aguento ter esse processo nas minhas costas, então parem o processo. E a turma do STF deu. E, imagina você fazer esse argumento, certo? Você vai lá, mata 3. Aí você tá lá no tribunal depois de 500 dias esperando pra ser julgado, né? Ficou lá na cadeia, esperando o julgamento e tudo mais, tá legal. Aí você fala: juiz, a gente vai ter que parar o processo porque eu tô muito bolado, cara, entendeu? Eu fiquei muito tempo na cadeia, eu tô chateado, assim não dá. A gente vai ter que parar esse processo pra ir pra casa, pensar um pouco, ver o que eu tô fazendo com a minha vida, pensar nos meus erros, relaxar, fazer uma yoga, tá? É bom, né? Relaxa. Daí a gente continua o processo. Mano... Se saísse a manchete de que o cara vai no tribunal penal e faz esse argumento e leva o martelo do juiz na cara, você ia olhar e falar: bom, dá pra compreender. Mas calma que piora. O irmão desse sujeito trabalhava no gabinete do Dias Toffoli, ministro do STF. Aí você fala: mas Rafael, mas não tem uma coisa assim que se o juiz ele tem uma relação relativamente próxima com o réu, não seria esperado ele se declarar impedido, falar: eu não posso julgar objetivamente isso aqui. O irmão do cara trabalhava pra mim, e inclusive no dia antes os caras foram lá e tiraram o nome do cara, e depois a desculpa foi: não, é que na verdade o cara trabalhava aqui até maio, mas daí acabou, aí a gente já tirou o nome, só que a gente demorou. Né, porque claramente não tem mais o que fazer também, né, pra tirar o nome do cara lá, enfim. Mas o cara trabalhou só até maio, então eu posso julgar o irmão dele hoje que não tem nenhum problema. Se fosse, porque assim, esse é um canal libertário, eu defendo a privatização da justiça. Se fosse um tribunal privado fazendo esse tipo de troço, você ia ter todo tipo de estatista, desde o liberal clássico até o comunista falando: olha, tá vendo como isso aqui é uma idiotice, isso aqui dá errado, esse sistema nunca vai dar certo. Como é o STF, a galera fala: não, mas veja bem, porque democracia é difícil de levar a sério. E aí, claro, lembrando também que o Dias Toffoli também foi advogado do José Dirceu. Porque assim, ele julgar o processo da Glaze, julgar o processo da Glaze Hoffmann, você fala: não, é porque ela virou presidente do PT depois que eu saí e tal. Não, mas poderia levar a sério, quem sabe. Mas assim, o José Dirceu já foi cliente do Dias Toffoli. Aí depois o Dias Toffoli vai lá e julga o José Dirceu e solta, claro. E você fala: não, mas ele deveria se declarar impedido. Bom, sim, mas ele decide o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Ah, mas tá errado, tá? É um ministro do STF. Ele literalmente tem o poder de dizer o que tá certo. Ah, mas tá errado. Dane-se. Não tem a menor relevância a sua opinião e você vai continuar pagando o salário dele.
Não tem importância. A opinião dele é o fato e acabou. Esse que é o legal. Eu falo isso, cara. E assim, todo mundo consegue entender isso, exceto estudantes de direito. Não existe uma Constituição. Ela é um livrinho de recomendações que os juízes do STF podem seguir ou não. E essa é outra coisa também. Nesse julgamento, o Lula poderia ter sido solto. Por quê? Porque o Fachin pegou o julgamento do Lula e jogou pro plenário, então não teria sido julgado. Toda a expectativa é que os caras teriam solto o Lula. Mas você fala, mas Rafael, pera. Tem o entendimento do plenário do STF, dos 11 juízes, 6-5, que prisão após segunda instância pode. Mas aí a segunda turma, né, que é menor em número e, portanto, menor em importância, vai lá e decide por cima e solta o cara. Não pode. Mas eles podem fazer. Mas tem sanção? Não. Então você quer me dizer que se o ministro do STF tomar uma decisão patentemente errada, violando jurisprudência, um erro completo, assim, só ele fala, cara, não é possível, cara. Se o teu argumento é ignorância, você tem que ser demitido por ignorância. Ou essa é a única defesa possível. O cara pode fazer isso e não tem sanção? Não tem. É isso aí. É a justiça estatal. E só pra não ficar só batendo no STF, só pra não ficar batendo só no Dias Toffoli e tudo isso, também tem o problema da promotoria. Porque, assim, uma das coisas que é chato pra caramba de falar isso, ok? Contexto. Eu não estou defendendo a Gleisi Hoffmann. Mas o processo que ela foi inocentada tá mal feito. Tá mal feito. É um processo mal feito. E tinha mais processos mal feitos nessa linha toda que o STF julgou ontem, de processo mal feito. Aí você fala, é Procuradoria-Geral da República. Um trabalho. Vocês têm um trabalho. Ir atrás dos caras. Ganha super salário. Viaja pra todo lado. Auxílio, moradia e tudo mais. Faz uma denúncia ruim. Você fala, escuta, cara, fosse um advogado que acabou... Quer dizer, se fosse um advogado que acabou de se formar também, você ia falar, mas que faculdade você fez? Como é que você passou na OAB? Que história é essa, pô? Não é um advogadinho qualquer. Não é uma porcaria. É a Procuradoria-Geral da República. É o Ministério Público que vai lá e faz uma denúncia ruim. Por quê? Porque, assim, não tem sanção. Fala, cara, você fez uma denúncia mal feita, faltava coisa e tal, a denúncia era fraca, caiu. O cara vai responder por isso? Ele vai perder o emprego por causa disso? Ele vai ganhar menos por causa disso? Vai perder o orçamento por causa disso? O concorrente vai ganhar? Não. Qual é o incentivo? O que vai acontecer? Essa é a coisa. Por cima disso tudo, dessa bizarrice do STF e dessa incompetência da Procuradoria-Geral, você ainda tem os caras por cima atacando instituições como a delação premiada. Você tem ministros do STF falando, não, porque isso. Você fala, desgraça. Não teria Lava Jato se não tivesse delação premiada. Você tem os caras atacando um monte de instituições, assim, você tem os caras atacando operação de corrupção, você tem os caras atacando... Você fala, tá bom, faz o seguinte, tira a corrupção do Código Penal, pronto. Vocês vão soltar todo mundo, os caras vão continuar roubando, certo? Certo. Então pelo menos abole o tribunal que a gente economiza. Seja sincero, corta o caminho, não. Continuam fazendo isso. E por que isso tá acontecendo, né? Porque isso são sintomas, né? Isso são consequências. O fato é que a gente tá em Copa. E, em cima de tudo isso, a Lava Jato tá ficando no passado já, né? Faz tempo que a gente não tem... Eu sinto muita saudade dessa época, assim, que você acordava de manhã, abria o antagonista... nossa, outra operação, meu Deus! Eu sinto saudade dessa época, assim... Acabou as operações, não tem mais tanta porrada pra cima, não tem mais novas coisas aí, não tem pressão, não tem mídia em cima... Aí vamos lá, no meio da Copa, os caras vão lá e começam a soltar a galera. Teriam soltado o Lula se pudessem, agora vai plenário o Lula, vamos ver no que dá. E tem histórico, essa que é a coisa. O Lewandowski foi pego não é bem um grama, mas foi pego numa conversa em 2007 falando assim, olha, a gente aceitou a denúncia do Mensalão porque a pressão da mídia era muito grande, porque senão a gente não aceitava. É um resumo, ele tava conversando com o irmão dele em celular e tal, ouviram isso, né? Falou, cara, mano, na moral, se tivesse ninguém olhando, já jogava fora e acabou. O cara é pego numa conversa dessas. E 11 anos depois ainda é ministro. Como é que um sujeito desse não ia ser demitido? É bizarro a noção disso. É bizarro que o cara é pego falando assim, ó, se não tivessem olhando, eu nem ia fazer meu trabalho. É por isso que estão também carregados de caso, né? Não faz porra nenhuma, né? Mas... Em cima disso, a gente já tem outro histórico também, que é a Operação Mãos Limpas na Itália. Durante a Copa de 94, teve toda a Operação Mãos Limpas, prendeu uma galera, durante a Copa de 94, todo mundo distraído, foi lá o Legislativo, meteu um monte de lei pra melar o negócio, para aqui, tira não sei o que, acabou. Acabou. Então, assim,
tá caindo a popularidade do Moro, tá caindo, essa foi uma manchete recente interessante, né? A popularidade do Moro agora caiu abaixo da do Lula. Eu acho que é porque a galera foi esquecendo, não sei, os defensores da Lava Jato também tem mais o que fazer agora, período pré-eleitoral, a galera se preocupando e tudo mais. E o Lula continua mais ou menos com a popularidade que mais ou menos sempre teve, então eventualmente acontece isso, morre um pouquinho a conversa da Lava Jato e os caras do STF falam, bom, agora é nós, né? Agora a gente solta tudo, solta o Dirceu, cancela isso aqui e prende o Moro, pronto. É a situação que pode se configurar aí. E o que acontece a partir de agora? Bom, não tem como saber. Talvez as pessoas fiquem indignadas pra caramba com isso. Tô tentando puxar uma indignação aqui, não sei se tá funcionando. Talvez as pessoas fiquem indignadas com isso, talvez passe e os caras continuem soltando, a galera continue indo atrás da operação. É por isso que assim, a gente tem que olhar também pra operação, porque assim, não dá pra você olhar só pra botar os caras na cadeia, mas a operação é muito mais um ataque contra a moral dessa estrutura mesmo, da galera parar de ver isso como uma resposta. Que é isso que é o profundo desse vídeo, porque assim, eu não tô falando assim, o Lava Jato morreu não serve pra nada. Não, ainda assim tá servindo porque ainda é babaca esses caras, esses juízes acharem que eles vão fazer tudo isso e a população vai falar, tá bom, então deixa esse STF aí, acho que se pá a gente tem que continuar fazendo isso, é só a gente eleger as pessoas certas que o STF vai funcionar. Não, mas as pessoas estão vendo isso como uma instituição ilegítima e inútil que não resolve o problema, mas se cansando indo para outras direções. Esse é o que é o legado final. Então você tem que olhar para a Lava Jato não só como uma operação anticorrupção, não só como uma operação que vai botar o Lula na cadeia, mas como uma operação que vai mostrar não só dentro da corrupção, mas dentro do STF, vai mostrar, colega, o Estado é isso aqui. A gente investiga, tal, passa um tempinho, o Estado vai lá e solta. Isso é o sistema que nós temos. Quer dizer, é involuntário que a Lava Jato faça isso, né? Eu suponho que ela não está amplamente infiltrada de anarcocapitalistas, mas ela é útil para te mostrar isso, para você ver, tá, monopólio de justiça estatal serve para proteger bandido. Claro, eles condenam alguns, crime pequeno, né, que não gera imposto, né, você tá reduzindo a economia, né, presumivelmente porque o ladrão sonega, na verdade, se pagasse imposto, capaz de você ter alguns deputados falando assim, não, mas pensando bem, os caras estão gerando renda aqui, deixa lá, a gente tem que maximizar, quem sabe subsidiar, só faz uma agência de regulação, porque daí melhora o mercado, capaz que você tem até uns liberal louco defendendo essas merdas, mas eles prendem esse, mas soltam os deles, e daí você vê a função disso. Não é de proteger, não é fazer justiça, é um tribunal do Estado feito por políticos para proteger políticos. Honestamente, o que mais que você esperava? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.